Imagina o seguinte: o governo Trump emite uma ordem para a Embraer, para ela não vender mais aviões para um cidadão brasileiro que vive no Brasil. E a Embraer, é claro, recusa. Então Trump determina o congelamento das contas da empresa, bloqueia os aviões dela ao pousarem no solo americano e impede que qualquer banco americano transfira os ativos da Embraer para fora dos Estados Unidos. Você acharia isso justo? Você diria que o Brasil deveria reagir? Então você acabou de entender exatamente o que Alexandre de Moraes fez com empresas americanas. E você está pronto para entender a mentira que o PT está espalhando sobre o Pix, Trump e Flávio Bolsonaro. A narrativa do PT é esta: Flávio Bolsonaro teria pedido para Trump impor tarifas no Brasil por causa do Pix. Só que isso é mentira. Ninguém aqui no Brasil defende tarifar ou mexer no Pix. Nem o Flávio, nem a direita, nem ninguém. O Pix é nosso. O que o governo Lula esconde de você é que desde 2025 existe uma investigação comercial americana sobre práticas do governo brasileiro contra empresas americanas. Práticas do governo brasileiro realizadas não apenas no mercado brasileiro, mas também no mercado dos Estados Unidos. Acompanha. O relatório ele foi produzido pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, o USTR, e começou a ser escrito a pedido do Trump em julho de 2025. Então me explica, como que a visita do Flávio, que aconteceu em maio de 2026, fez o Trump decidir algo no ano anterior? Ele tem uma máquina do tempo, por acaso? E ainda estamos falando de um relatório. A publicação não garante nenhuma tarifa. Essa é uma decisão que caberá a Trump. O que o Lula está fazendo para reverter isso, hein? Nada! Porque o Lula sabe que ele é o problema. É por isso que o PT ele não quer que você leia esse relatório. São 107 páginas. Se você juntar tudo que está escrito sobre o Pix, não dá 2 páginas. E são questões facilmente resolvíveis, ou pelo menos negociáveis, pelo governo brasileiro. Evitar qualquer tipo de tarifa é sim possível, mas se o presidente souber conversar, negociar em alto nível, em vez de ficar apenas atacando, soltando bravata e esquecendo que quem paga a conta é o povo brasileiro. E você sabe quem que aparece nas outras páginas do relatório, muito mais do que o Pix? É Alexandre de Moraes. É o STF. O relatório ele documenta que entre julho e dezembro de 2025, o Brasil ordenou que a Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, restringisse 9.800 conteúdos, mais do que em qualquer período desde 2016. O X foi derrubado no Brasil por mais de um mês. Voltou só depois que o Elon Musk pagou uma multa de 5 milhões de dólares. O Alexandre de Moraes ele chegou a congelar as contas bancárias não apenas do X, mas também da Starlink, que, por mais que tenha o Elon Musk como sócio, é uma outra empresa, com outros sócios. Imagina se o Trump fizesse isso com a Embraer, ou com a Petrobras. O governo brasileiro não ia responder, não ia retalhar, mas tem mais. As ordens de remoção de conteúdo eram secretas, conhecidas apenas pela plataforma, não pelo cidadão afetado, e atingiam pessoas dentro dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes obrigava empresas americanas a impedir que cidadãos americanos em solo americano usassem o serviço americano. Imagina se o Trump faz isso com o Brasil. E há um segundo capítulo que o PT quer enterrar ainda mais. É o desmanche do combate à corrupção. E eu posso falar sobre isso com uma experiência que vai além da Lava Jato. Eu fui a Harvard fazer meu mestrado e estudar combate à corrupção. E uma coisa que nós estudamos é que a corrupção não só é uma questão moral, ela também é uma questão econômica, de mercado. Porque quando uma empresa paga a propina para ganhar contratos, a empresa honesta ela não consegue competir. A corrupção é, ela mesma, uma prática anticoncorrencial. Nós vimos isso na Lava Jato. A Odebrecht corrompendo políticos no Panamá, no Peru, na Venezuela, em Moçambique. Uma empresa que não pagasse propina, ela não conseguia simplesmente um contrato. Em setembro de 2023, Dias Toffoli anulou as provas da Lava Jato. Mais de 100 casos destruídos. Em 2024, o STF anulou as multas às empresas que confessaram corrupção em massa. Em 2025, a Transparência Internacional classificou essas anulações como violação mais grave do Brasil à Convenção Anticorrupção da OCDE, tratado que o Brasil assinou. Os americanos se importam com isso? Sim, porque quando a Odebrecht, a JBS e todas essas empresas podem pagar propina no continente inteiro, ganhar licitações e contratos desse jeito, quem perde são as empresas que competem honestamente. Foi exatamente isso que a investigação documentou. Então vamos ao princípio. Lula, o PT e o STF criaram esse problema. Moraes atacou empresas americanas com ordens secretas e congelamento de ativos. Toffoli destruiu mais de 100 casos da maior investigação anticorrupção da história. E agora, quando o Brasil aparece no radar comercial dos Estados Unidos como um resultado direto dessas ações, aí o PT inventa uma mentira sobre o Pix e sobre o Flávio Bolsonaro, tudo para esconder quem que é o verdadeiro responsável se o nosso país for alvo de um novo tarifaço. Nós estamos vendo essa narrativa sendo repetida em todo canto. A máquina do governo e da velha imprensa é muito forte. A nossa única arma é a verdade. Por isso, compartilhe esse vídeo, manda para o seu amigo que está caindo nessa narrativa. A mentira ela viaja rápido, a verdade depende de você.